Vamos lá então. Diz assim então o Papa Paulo VI para nós neste dia de hoje. Já achou aí? Isso, pega lá. A igreja também recorda a advertência do apóstolo, que animando os fiéis à caridade, os exorta a terem os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele que se despojou a si mesmo, tomando a condição de escravo, feito obediente até a morte. Veja só, estamos falando sobre os conselhos evangélicos. E aí o convite à santidade, que é justamente o capítulo que nós estamos. A vocação universal à santidade. É o capítulo 5 da Lumen Gentium, Papa Paulo VI, animando aos fiéis à caridade. Olhamos para quem? Para o próprio Cristo. O convite de Paulo é: tenhamos os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Os mesmos sentimentos. O que são esses sentimentos? A misericórdia, a piedade, o amor que vem de Cristo. Os mesmos sentimentos. Sejamos obedientes, e a obediência até a morte. A morte de Cristo na cruz, que tomou a condição de escravo. Por causa de nós se fez pobre, ele que era rico. Filipenses 2, 7 e 8. A kenosis, chamada kenosis, o rebaixamento de Deus. Se fez pobre, 2 Coríntios 8, 9. E por que os discípulos devem imitar e testemunhar, diz o Papa Paulo VI, sempre a caridade e a humildade de Cristo? A igreja rejubila por encontrar no seu seio muitos homens e mulheres que seguem mais de perto a aniquilação do Salvador e a manifestam mais claramente, abraçando a pobreza com a liberdade dos filhos de Deus, renunciando à sua própria vontade. Olha só, a igreja se rejubila, se alegra que muitos destes homens e mulheres consigam, de acordo com seus dons, com seus carismas, com a sua realidade, se aniquilar por causa de Jesus, abraçando a pobreza, a liberdade de filho de Deus, renunciando à própria vontade. Olha só o desafio que é vivermos a santidade. O que significa renunciar à própria vontade? O Papa coloca aqui 2 pontos. Por amor de Deus, submetem-se ao homem em matéria de perfeição, indo mais além do que está preceituado. Querem conformar-se mais plenamente com Cristo obediente. Tem muitos aqui que se colocam na obediência, justamente para poderem realizar a vontade de Deus. Assim, todos os fiéis são convidados e obrigados a tender para a santidade e perfeição. Para lá que caminhamos, santidade e a perfeição dentro do seu próprio estado. Cada um tem a sua condição de vida. Já falamos sobre isso. A vida religiosa, a vida sacerdotal, a vida episcopal, todas essas realidades. Cuidem por isso, todos, de orientar retamente os seus afetos. Não vá o uso das coisas mundanas e o apego às riquezas, contrários ao espírito de pobreza evangélica. Impedi-los de alcançarem a caridade perfeita. Olha só, cuidem para orientar bem os afetos. De como nós vamos usar as coisas do mundo e como nós estamos apegados às riquezas. Ao contrário, ao espírito de pobreza evangélica, o despojamento que o Senhor nos pede. Impedi-los de alcançarem a caridade perfeita, já advertiu o apóstolo.
Os que se servem deste mundo não se detenham nele, pois os atrativos do mundo passam. Os atrativos deste mundo passam, meu irmão. As coisas do mundo passam, são passageiras. O que permanece? Permanece as coisas de Deus. Busquemos as coisas de Deus. Busquemos as coisas do alto, as coisas de nosso Senhor. É o convite hoje que o Papa faz a cada um de nós, dentro dos conselhos evangélicos, para que possamos viver com alegria esta entrega, a plena vontade de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E assim nós concluímos então o capítulo 5, que era a vocação universal, a santidade na igreja. Tivemos aqui uma grande partilha deste convite do Papa a toda a igreja para vivermos a santidade. E aí, a partir de amanhã, né, nós já começaremos então o capítulo 6, que é sobre a vida religiosa. E olha só, vamos nos encaminhando para o capítulo 7, sobre a escatologia, o final dos tempos. Muito interessante, falamos muito de Apocalipse aqui, né? Vamos apontando também o que a igreja entende desta realidade dos finais dos tempos. E o capítulo 8, que vai ser todo dedicado à nossa querida mãe, a Virgem Maria.